14 de abril de 2017. São Paulo leva de 2-0 do Cruzeiro aqui no Morumbi e fica numa situação muito complicada na Copa do Brasil. No Corinthians, o técnico Fábio Carilli comemora os retornos de Jô e Jadson ao time titular para o clássico com São Paulo. Dificilmente a Ponte terá força máxima na partida de domingo contra o Palmeiras pelas semifinais do Campeonato Paulista. Em dia de trote pesado com Roger Guedes, Eduardo Batista não revela se o camisa 23 e o lateral Jean voltam ao time titular contra a Ponte. Botafogo derruba mais um campeão da América e Atlético Mineiro vira e goleia com o show de Fred. E ainda, a presidente do Santos revela que quase acertou com o Mago Valdívia na última janela de transferências. E os gols da quinta-feira pelo mundo. Olá, olá! Muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa sexta-feira da paixão já está no ar, ao vivo para todo o Brasil. E a gente começa o programa falando do tricolor paulista. Vamos lá? Pois é, o São Paulo se complicou ontem pela Copa do Brasil. Com um gol do Lucas Prato contra e outro do ex-São Paulino Hudson, o tricolor perdeu do Cruzeiro em pleno Morumbi e vai precisar de um milagre para avançar às oitavas de final. Veja aí como foi o jogo na reportagem do Alexandre Silvestre. O ataque do São Paulo, dono de uma média superior a 2 gols por jogo, contra o Cruzeiro, com uma defesa forte que tomou apenas meio gol por partida até agora na temporada. Só foi a bola começar a rolar que já deu para perceber que a defesa da Raposa levaria melhor. O tricolor tinha muita dificuldade para entrar. O único lance do primeiro tempo aconteceu graças à jogada individual de Jusilei, que achou Luiz Araújo na área para bater para a defesa de Rafael. Durante o primeiro tempo saiu frustrado porque nós encontramos poucas alternativas para chegar ao gol. Nós não conseguimos com o Wellington nem com o Araújo encontrar a velocidade pelos lados do campo. Não conseguimos fazer com que o time desenvolvesse um bom jogo, apesar da posse de bola, apesar de não ter sofrido absolutamente nada no primeiro tempo, mas também criamos muito pouco, né? Um time que joga dentro da sua casa tem que arrumar uma maneira de criar. O vilão escolhido pela torcida foi o Wellington Nem, o substituto do machucado Cueva, muito vaiado pela torcida quando saiu para dar lugar a Tomás. O Wellington Nem não joga fora de posição, é um ótimo jogador. Te preocupa a torcida ter vaiado ele, ter saído? Não, a mim não me preocupa, a mim não preocupa. Ele deu azar, por exemplo, no jogo contra o Defensa e Justiça, as 3 bolas de gol que nós tivemos sobraram no pé do Wellington Nem e acabou não fazendo um gol. Quem sabe a hora que ele fizer seu primeiro gol, vai ganhar o carinho e o apoio do torcedor, né? A coisa ficou pior quando o gol saiu da forma mais inusitada possível. O artilheiro Lucas Prato mandou para a rede, só que contra. Um velho conhecido deixou a vida do tricolor ainda mais complicada na Copa do Brasil. O ex-São Paulino Hudson, que foi trocado por empréstimo por Neilton, desviou de cabeça a falta cobrada por Thiago Neves para fazer 2-0. Me surpreende a forma como nós perdemos para o Cruzeiro. Se você me dissesse que nós perderíamos de outra maneira para o Cruzeiro, eu até entenderia. Com 2 gols de bola parada e 2 gols de cabeça, um contra, eu digo para você que a casualidade, né, o acaso, ele faz parte do jogo. O que nós podemos fazer? Como você sabe, as minhas equipes não gostam muito de tomar gols. Você já me conhece, eu até brinquei. My name is Mano Menezes, para quem não me conhece. A regra diz que se você quer fazer bons resultados, quer ambicionar alguma coisa numa temporada, e o Cruzeiro quer, porque acreditamos que temos condição disso, temos qualidade de jogadores e elenco para isso, você não pode ficar tomando 2, 3 gols a cada jogo, porque para vencer você tem que fazer 4, você tem que fazer 3, é muito difícil fazer. A derrota por 2-0 foi dolorida e complica demais a vida do São Paulo na Copa do Brasil. Mas o tricolor não terá muito tempo para assimilar o resultado, já que no domingo estará de volta aqui ao Morumbi para enfrentar o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. Saber separar os campeonatos, são distintos. Domingo começa uma semifinal de Campeonato Paulista, começa tudo do zero. Primeiro jogo aqui no Morumbi, nós temos que esquecer esse resultado momentaneamente, voltar a pensar nele a partir de segunda-feira. O problema é que a característica do jogo de domingo será parecida com a do duelo contra o Cruzeiro.
Com uma defesa também muito forte, o Corinthians é um time que não gosta muito de jogar com a bola e tenta se aproveitar dos erros do adversário. Mas Rogério Ceni garante que não vai mudar a forma de jogar do tricolor. Nós vamos jogar do mesmo jeito para vencer, tentar ter a posse de bola, tentar atacar, jogar à frente, marcar bem para que não haja o contra-ataque ou para evitar a maioria dos contra-ataques e tentar buscar o gol. É isso que eu vim aqui para fazer, é o meu jeito de jogar. Eu quero a posse de bola, eu quero a bola no campo de ataque do adversário e eu quero estar mais próximo do gol do adversário. Esses são meus objetivos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muitas vezes você tem um objetivo e nem sempre você consegue alcançar. Foi o que aconteceu ontem. O São Paulo tem apresentado uma queda. Eu até disse, muitos jogadores do São Paulo se empolgaram com a goleada sobre o Linense por 5-0. E aí começou aquele discurso assim, o São Paulo é um time que assusta. Pô, com todo o respeito que merece o Linense, mas o Linense não é referência. E aí pega um adversário como o Cruzeiro, que se fecha muito bem. O Mano Menezes, muita gente torce o nariz para ele, eu acho um técnico muito competente. Fez um belo trabalho no Grêmio, fez um belo trabalho no Corinthians. Teria sido substituto natural do Tite quando foi para a seleção brasileira, mas aí não caiu, ele não conta com a admiração do atual presidente do Corinthians, e no Cruzeiro ele está mostrando realmente essa competência. O Cruzeiro se fechou atrás, o São Paulo teve a posse de bola, mas pouco criou. De nada adianta ter a posse de bola se você não cria. Claro que as possibilidades se tornam maiores quando você tem a posse de bola. Mas o Cruzeiro foi muito mais objetivo. É verdade, bola parada, mas bola parada faz parte do jogo. Quer dizer, então, isso revela também uma certa deficiência do São Paulo no jogo aéreo. A maioria dos gols que o São Paulo sofre é justamente na bola alçada na área. Aí o Prato, que é artilheiro lá na frente, acabou. Foi infelicidade dele, acontece. E depois o outro gol do Hudson foi mérito do Hudson. Então não tem muito o que discutir o resultado. O São Paulo não fez por merecer melhor sorte. E aí vem a pergunta, isso interfere no jogo com o Corinthians? O Rogério falou assim, é outro campeonato, é outro torneio, mas é a mesma coisa, é mata-mata. Mata-mata contra um adversário que joga também muito bem defensivamente. O maior mérito do Corinthians é justamente a solidez defensiva. E os mesmos problemas que o São Paulo encontrou com o Cruzeiro vai encontrar com o Corinthians. E aí não adianta ficar alçando a bola para a área toda hora. Tem que trabalhar, sabe, na base da velocidade, com toques mais precisos, mas ficar fazendo esse levantamento para a área toda hora, Chico, vai consagrar a zaga corintiana. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa a todos. Vamos estar no Mesa Redonda, mas antes de mais nada, boa Páscoa, né? Bom, mas o problema é o seguinte, Celso. O Rogério Ceni, ele tem os princípios dele, como o Mano Menezes tem o dele, e foi claro. Né? O meu time, primeiro se preocupa em não tomar gols, porque se tomar 2, 3, é fácil fazer, é difícil fazer 4, 5. Reverter depois. É difícil ir atrás, então eu não tomo gols, meu time não toma gol mesmo. Eu jogo para não tomar gol, e se fizer, tá bom. Foi o que aconteceu ontem, e é a filosofia do Carille. O Carille é pior ainda, porque o Carille joga por empate sempre na casa do adversário. Se ganhar, tá bom. Se não ganhar, não tem problema. Resolve o jogo da volta. Então, o São Paulo vai ter a mesma dificuldade, concordo com o Celso. E pior, vejam quem fez o gol contra. Até tu, Brutus. Você se lembra dessa frase? Marco Aurélio, que foi esfaqueado, morto a facadas pelo Senado Romano, inclusive pelo seu protegido, dizem que era amante dele, mas tudo bem, é protegido dele, Brutus, que enfiou-lhe a faca no coração, e antes de ele morrer ele falou, até tu, Brutus, e morreu. Né? Então agora o São Paulino viu o Lucas Prato fazer o gol contra e falou, até tu, Lucas Prato, né? Com uma facada no coração do São Paulino. Ali o São Paulo perdeu o jogo, porque Lucas Prato fazer gol contra, acho que nem em treinamento, jogo casado e solteiro, lá numa Hacienda Argentina, tá certo, né? Hacienda, né? Fazenda Argentina. Hacienda. Bêbado, depois de tomar 3 litros de vinho, ele já fez gol contra, ele fez um gol contra ontem. Acho que é o primeiro gol contra da vida dele, talvez o único. Que bom, né? Então, que parabéns. Bom. E foi um golaço, foi um golaço. Um golaço, a bola morreu no ângulo
uma cabeçada indefensável. Quase Oséias. Aí depois ele tentou fazer gol lá na frente, atrapalhou todo, aí o Rogério Ceni não sabia o que fazer, o Wellington nem ridículo. Depois daquela pancada que ele deu no Guilherme Arana, ele, em vez de melhorar, piorou. Sabe? Falta confiança pro Wellington. Nem ontem ele jogou numa função diferente, né? Jogou numa função diferente, mas eu vou contar uma coisa para você. Depois daquela pancada que ele deu no Guilherme Arana, ele para mim é um cavalo. É um cavalo. Olha, hoje é sexta-feira da paixão. Calma. Não, mas é verdade, é um cavalo. Cavalo no sentido de jogar futebol mesmo. De dar porrada primeiro, né? E não saber jogar futebol. Então, mas enfim, tá aí. O São Paulo foi ridículo ontem, perdeu feio. E se o time do Mano Menezes tivesse a fim de fazer gol, já matava o jogo ontem. Que 3-0 era fechar o caixão. Não tinha jeito. Agora vai pegar o Corinthians. Desgastado, abatido, desmoralizado. Então, a única chance que o São Paulo tem é entrar com vontade, na base da garra, da luta e ir para cima. É a única coisa que resta para o São Paulo fazer. Bom, como o Chico já adiantou e o Celso também, depois de se complicar aí pela Copa do Brasil, o Tricolor já tem outra decisão pela frente e contra o Corinthians, né, pela semifinal do Campeonato Paulista no Morumbi. A fase decisiva do Paulistão é assunto para daqui a pouco, a gente vai falar mais aqui no Gazeta Esportiva, mas também é o tema da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, quem é o favorito para ganhar esse Paulistão 2017? Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta ou São Paulo? Acesse o site, vote o resultado, eu dou no final do programa de hoje. E aí? Quem é o favorito para ganhar o campeonato? O campeonato? Não, o campeonato Palmeiras. Paulista. Palmeiras? Assim a seco, né? Sem explicações. A razão me faz dizer Palmeiras. Mas o coração me faz dizer Corinthians. Então eu fico com o coração. Tá. Corinthians. Eu não fico com nenhum dos dois. Eu fico com a intuição. E o que diz a intuição? Ponte? Só para ser diferentinha, Vou te contar uma coisa, viu? A Ponte Preta já bateu na trave tantas vezes, né? Será? Em 71, em 77 contra o Corinthians, em 79 contra o próprio Corinthians, em 81 contra o São Paulo, depois de 2008 contra o Palmeiras. Poxa, teve assim, saber, né? Aí você falou de razão, emoção, intuição. Aí eu vou de uma maneira carinhosa. A Ponte Preta está merecendo, sabia? Pronto. Está merecendo mais de 100 anos de história. Um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro. Eu acho até que em atividade, se não me falha a memória, é o mais antigo de todos. Não ganhou nenhum título, sabe? Tá na hora. Tá na hora. Vamos ver, né? Quem sabe? Aí vocês pegam aqui o programa e colocam que a minha intuição foi boa, foi ok. Ponte Preta. Se eu acertar, eu começo a dar número de assim, é o tipo jogarem. De conquista que ninguém ia chiar. Todo mundo ia gostar. Tá vendo? A paz no mundo, viu? Ponte Preta campeã paulista. O Flávio Prado, né? Ia fazer aquele mesa redonda. A aranha tá com a garganta raspada, né? Tá sem voz? Ainda tá sem voz? Ainda tá um pouquinho. Bom. Mas domingo ele tá bom. Daqui a pouco ele tá bom, né? Bom, gente, mais 2 jogos movimentaram a rodada de ontem pela Copa do Brasil. O Fluminense perdeu de virada para o Goiás e o Paraná venceu o Vitória fora de casa. Vamos aos gols. No Barradão, o Vitória foi surpreendido pelo Paraná e se complicou para avançar na Copa do Brasil. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ayrton fez 1-0 para os visitantes. Quase no final do jogo, Guilherme Biteco, sozinho na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol. E ficou nisso, 2-0 Paraná. No Serra Dourada, o Fluminense saiu na frente do Goiás logo aos 9 minutos de jogo com Marcos Júnior. Mas quando a vitória parecia certa, o time da casa conseguiu a virada nos minutos finais. Jean Carlos empatou com essa bomba de fora da área. E de pênalti, Léo Gamalho definiu o resultado. 2-1 Goiás e só. Então, Celso, você veja bem, foi um resultado que deu uma estremecida no nosso Abel Braga, né? Mas não faz sentido, né? Não, mas não deu mais não. Mas depois do jogo ele ele tirando falou leite de pedra. Não, mas eu não sei. Ele não gostou do resultado. Depois do jogo ele deu uma desabafada, fez um retrospecto da carreira, sei lá. Entrou meio que em parafuso. Deu um pau no Internacional. Deu um pau no Internacional.
falou que o Internacional desprezou. Foi aquela trairagem sempre, né? Deu uma não sei, acho que mexeu com a cabeça dele. Estava ganhando de 1-0, virada 2-1, né? O primeiro revés que o Fluminense sofre aí, revés sério, né? Na sua caminhada aí com o Abel Braga, e o Abel Braga deu um desabafo estranho, né? Eu acho que entrou meio em parafuso, teve um surto e vomitou uma porção de coisa que estava tudo engasgado na garganta. Melhor, porque... Pelo menos não vai ter infarto, né? Por causa do Internacional. Época de renascimento agora, Chico. Época de renascimento. É de renascimento, é verdade. Vamos renascer então, viu, Abel Braga? Vamos. Calma que é diferente, calma, meu Abel. Calma, querido Abel, você tem a porta aberta em tudo quanto é clube do Brasil. Não esquenta a cabeça com o Internacional não, que não vale a pena. Vamos lá, Copa Libertadores da América, o Botafogo vem sendo aí uma verdadeira pedra no sapato de equipes que já conquistaram a Libertadores. Depois de passar por Colo-Colo e Olímpia nas fases eliminatórias e de bater também o Estudiantes na estreia da fase de grupos, dessa vez a vítima do fogão foram os atuais campeões da competição, sim. O Atlético Nacional da Colômbia, o time de Jair Ventura, soube suportar a pressão e aproveitou as chances que teve para quebrar um jejum de 24 anos sem vencer partidas internacionais como visitante. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro perdia para o Sport Boys da Bolívia até o segundo tempo do jogo, mas Fred entrou em ação, para minha alegria, marcou 4 vezes e transformou o que poderia ser uma derrota decepcionante em goleada. Importante e com a cara do Atlético. Então a gente tem que definitivamente entender e aceitar que quando se dá, se joga, quando não se dá, se compete muito, se briga muito. No meio de um feriado, a torcida veio, foi ponto importante, ponto alto na nossa virada. Eu acho que foram pontos importantes. E será assim, não dá para pensar que vai ser diferente. Que a gente vai construir a vitória, abrir com 5, fazer o segundo com 20, vira em 2 e acaba em 4. Os times vêm com um propósito muito bem claro e hoje não conseguiram estragar o nosso objetivo. E a quinta-feira teve bola rolando pelos confrontos de ida das quartas de final da Liga Europa. E na França, os torcedores do Lyon tiveram que invadir o gramado para se proteger de uma briga generalizada nas arquibancadas. Por conta disso, a partida teve um atraso de 45 minutos. Deixa eu ver, num dia da Liga dos Campeões tem atentado terrorista. Outro dia, briga entre franceses e turcos. Tem um detalhe importante, porque a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia também preocupa, por causa dos hooligans russos contra hooligans ingleses e tudo mais. Pior de tudo é o Estado Islâmico, né? Que o Putin é contra, né? Pois é, então tem uma série de... E aí você vê... Pega, né? Aí no caso mesmo foi conflito mesmo entre torcidas. É muito complicado, a UEFA obviamente deve tomar uma providência séria, rigorosa, deve ser rigorosa na punição dos envolvidos. A UEFA costuma ser assim. Agora, é lamentável, né, Chico? Porque é algo que acontece muito por aqui e também na Europa. Na Europa com um agravante, porque normalmente são questões nacionalistas, são questões ideológicas muito acirradas. Aqui é a violência pela violência. Mas lá existe a violência ideológica, né? A violência que tem um princípio, né? Um nacionalista, normalmente. Ou nacionalista, ou religioso até, às vezes. Mas no fundo, é tudo uma questão de briga pelo poder, né? Essa é a grande verdade, né? Pelo poder político, né? Pelo domínio, aquelas coisas todas que nós já estamos careca de ver, que a gente pensava que tinha acabado com a Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente não acabou. Algumas coisas não acabaram, né? Principalmente o racismo, né? Principalmente o preconceito e essas coisas todas que vai levar a gente para outros conflitos mundiais, sem dúvida nenhuma. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, antes de vir aqui para o programa, você estava preocupado com a possível... conflito dos Estados Unidos. Parece que o mundo está Coreia do Norte. Andando de marcha ré. Porque quando então, agora, você veja bem, você que mete o pau nas torcidas daqui, o senhor devia meter o pau nas torcidas de lá também. Porque ideológica ou por
por qualquer outro pretexto, não tinha que ter briga no futebol. Mas existe uma diferença. Lá a punição ocorre. Aqui normalmente não acontece absolutamente Quem é que vai punir nada. os caras que invadiram o campo para não apanhar? Não, aí é uma outra história. Mas os vândalos normalmente são proibidos de ir às partidas de futebol, são presos, é diferente, Chico. Lá o bicho pega. O direito nasceu em Roma, mas se desenvolveu depois da Revolução Francesa. Então o senhor respeita o direito francês. Ok. Bom, gente, domingão tem mesa redonda Futebol Debate a partir das 9 horas da noite, com cobertura completa das partidas de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Nosso time de comentaristas vai entrar em campo para debater tudo o que acontecer nos confrontos entre Ponte Preta e Palmeiras e São Paulo e Corinthians. Nossos convidados serão o técnico da Ponte, Gilson Kleina, o auxiliar técnico e também ídolo do Santos, o Serginho Chulapa, e o humorista Rudy Landucci. A gente vai esperar por você, então, 9 horas da noite, certo, Chico? Certo, vamos estar aí, eu e a Anitta vamos estar aí e vamos acompanhar atentamente. E depois vai ser legal você ficar com a gente, porque assim que acabar o jogo, o clássico, o grande clássico de São Paulo e Corinthians, seja lá qual for o resultado, entramos ao vivo direto do Morumbi. Olha, vai ter link. Com o repórter Osmar Garrafa. Então, vamos ficar atentos que vai ser legal. Vai ser a continuação do clássico. Você só vai ver em TV aberta na Gazeta, hein? Então aproveita, tá? Não seja Zé Mané. Aproveita porque esse jogo vai pegar fogo. Ai, meu Deus. Olha, hoje tem aniversário, hein, no futebol brasileiro. Sim, sim, o Santos completa 105 anos de fundação com uma das mais gloriosas histórias do nosso futebol. E o GazetaEsportiva.com preparou materiais especiais para celebrar esse aniversário do Alvinegro Praiano. Na tela para você, o Peixe inaugurou hoje a Calçada da Fama da Vila Belmiro, com a presença de vários ídolos do clube. Essa é só uma das festividades programadas para essa data especialíssima. Para você conferir a programação completa e a cobertura, acesse o nosso site, GazetaEsportiva.com. Se liga nessa notícia. Dentro de campo, surgiu hoje a notícia de que o Santos estaria negociando para contratar ele, o Chinelinho, que segundo o... Esqueci o nome do técnico, eu já vou lembrar. O meia Valdívia. Qualquer um. Valdívia é um chinelato. Não, mas é que tem um técnico que defendeu ele. E eu estou esquecendo só o nome do técnico. Que está em contrato, até está com um contrato no fim, com o Al-Wada dos Emirados Árabes. Al-Wada. Bom, a notícia circulou hoje na imprensa chilena e aqui no Brasil. Ao site Globoesporte.com, o presidente do Peixe, Modesta Roma Júnior, confirmou que o Santos teve interesse sim no Mago na última janela de transferências, mas que não houve acordo e o clube desistiu, portanto, de contar com o meio-campista. Ao jornal Lance, ao contrário do que circulou hoje, o treinador, ele é o nome, Dorival Júnior, afirmou que as negociações não continuaram depois disso. Dorival treinou o Valdívia na curta passagem do treinador pelo Palmeiras em 2014, quando o Verdão só fugiu do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o contrato encerrado no meio desse ano, o futuro do Valdívia ainda é incerto. E era o nome que eu ia falar. O técnico do Santos trabalhou com ele e defendeu muito. Falou que ele era um cara ótimo no elenco do Palmeiras, gostou de trabalhar com ele. Vai saber se é ele mesmo que está pedindo o Valdívia, né? E é um cara que sabe jogar. Dorival Júnior. Eu acho que reforça o Santos de uma maneira importante. Acho que dá para jogar, inclusive, com o Lucas Lima. Podem jogar os dois. Mas partindo do pressuposto, né, de que é grande a possibilidade do Lucas Lima deixar o Santos na janela agora de agosto, então você tem um meia criativo. E o Valdívia, eu gosto do Valdívia, sinceramente, acho bom jogador. Essa história de chinelinho, eu acho que tem um pouco de exagero também. Ele teve muitas contusões, problemas para se recuperar, enfim. E se ele jogar no Santos, já conhece o futebol brasileiro, já está adaptado ao futebol brasileiro, seria uma belíssima contratação. O Santos daria realmente um up no seu elenco. Eu não sei não. Tem caras no elenco do Santos melhores que o Valdívia. Lá no molecada da base. Vai ser um dinheiro jogado fora. Eu acho que o Valdívia, se voltasse para o Brasil, tinha que jogar no Palmeiras. Não tinha que jogar em outro clube nenhum. É o Palmeiras mesmo. Que agora não precisa do Valdívia mais, né? Tá cheio de gente lá no Palmeiras. Não vejo o clima para voltar, não. Eu acho que tinha que voltar para o Palmeiras, que é o clube que ele se identificou, né?
é o clube que mais aturou o Valdívia aqui no Brasil, né? Então acho que tinha que voltar. E não tem mostrado bom futebol jogando pela seleção chilena, hein? Não tem mostrado bom futebol. Então acho que o Santos fez bem de desistir. Não, vamos ver. Bom, que branco, hein? Contra tudo e contra todos. Apostando na superação, a Ponte Preta promete dificultar a vida do Palmeiras e manter vivo o sonho do inédito título do Paulistão. Osmar Garrafa foi conferir a preparação da Macaca. Poucos acreditavam que a Ponte Preta pudesse estar entre os 4 semifinalistas do Paulistão. E não é que a Macaca chegou. E para apresentar e definir a equipe, que para muitos é a zebra da competição, nada melhor do que o próprio treinador. É uma equipe altamente competitiva, comprometida e aguerrida. A gente sabe que só a vontade não vai vencer. Mas isso é uma coisa que nós temos que igualar ou ser maior. Porque nós temos nosso poderio técnico. A gente sabe que os elencos dessas equipes são muito fortes, são grandes elencos. Mas eu estou muito confiante com o que os jogadores estão executando. Falar da Ponte não é tarefa difícil para o técnico Gilson Kleina. Afinal, essa é a segunda vez que ele comanda a equipe campineira. E o treinador não esconde que aqui ele se sente em casa. A gente tem uma identidade muito forte mesmo com a Ponte, sou muito grato a essa camisa. O torcedor me trata com muito carinho, eu também dou muito respeito ao torcedor. E claro, cara, voltar para casa, um lugar que a gente foi muito mais vencedor do que qualquer outro revés, pode já ter um marco, né? Já ter uma memória com essa camisa, mas é claro que a gente quer mais, né? Por se sentir em casa, Kleina sabe o quanto é importante para a Ponte Preta conquistar esse título. E sabe também que para atingir esse objetivo, terá que eliminar a melhor equipe do país. O último campeão brasileiro fez um elenco para conquistar a América, então a gente tem que se superar. Também não adianta a gente achar que a gente precisa se encolher. E uma coisa que também não dá é achar que tá bom por aqui. Acho que nós temos que criar ambição, nós temos que ter essa atmosfera otimista. É isso que a gente vai passar para os atletas. Os obstáculos para chegar ao título são gigantes, mas a receita para o sucesso é simples. Assim como diz o poeta. É viver e não ter vergonha de ser feliz. Ponte, Macaca, vamos ser felizes. No Palmeiras, a sexta-feira foi de cenas fortes. Tirem as crianças da sala. Tô brincando. O atacante Roger Guedes foi alvo de um trote dos jogadores, mas foi só uma brincadeirinha. Eu acho que ele ficou bem bravo da Estrela, mas foi feita a brincadeira. Vamos ver a reportagem do Alexandre Silvestre. Sexta-feira Santa de revelações bíblicas no Palestra. Hoje o Zé Roberto mostrou a cara dele, né? Ô Zé, será a má influência de Felipe Melo? Não tem santinho no Verdão. Perseguição implacável nesta manhã. Roger Guedes é pego para Cristo. Só falta pregá-lo na cruz. Tá tudo bem, são caras fortes, né? São atletas ali. Talvez se fosse um de nós ali, a coisa talvez machucasse. Mas para atleta ali é saudável e eles sabem o limite. E qual o pecado de Roger Guedes que motiva tamanha reação? A brincadeira é um grupo, né, que tem um alto astral, sabe o momento de brincar e a hora de fazer a coisa séria. Eles têm as brincadeiras deles lá, as apostas, né? E cada hora escolhem um para pegar. Mas foi saudável e importante que depois no treinamento foi sério e a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente queria. Professor, posso apostar nas voltas do Roger Guedes e do Jean no time titular para domingo? Pode apostar, a aposta é livre, né? Vou ganhar? Pode. Vou ganhar? Se você perder, depois você fala com aquela turma ali de fora ali. É? Pode ser, não? Acertei 50% pelo menos? Roger Guedes e quem? Jean. Pode ser que você tenha acertado, sim. Quem está todo esfolado, não pelas chibatadas de hoje, e sim pela dura batalha na Libertadores quarta passada, é o Alejandro Guerra, que não será sacrificado no domingo de Páscoa. Eduardo Batista erguerá as mãos ao céu se puder contar com ele inteiro
na primeira semifinal do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Um duelo para ressuscitar sonhos antigos. É o jogo da vida deles. Eles vão vir com tudo, é uma chance, né, muito grande de eles buscarem um título paulista que eles ainda não têm. Então eles vão vir para o jogo da vida deles, com sangue no olho, com todos os adjetivos que a gente possa dar. E o Palmeiras tem que entrar desse mesmo jeito. Né? Para a gente também, né? O Palmeiras está 8 anos sem ganhar um título. Um time grande como é o Palmeiras, né, 8 anos sem ganhar um Campeonato Paulista não é bom. Mas antes de tentar amarrar a macaca, o Palmeiras promete refletir bastante. Nós estamos num fim de semana, né, para quem é religioso, de uma festa religiosa. Amanhã, né, até adiantando a vocês, nós vamos treinar e vamos liberar eles para fazer o almoço de Páscoa com a família. Né, nós vamos treinar aqui e liberam, eles se apresentam às 18 horas para a gente ir para Campinas. Ponte Preta vai ser carne de pescoço para o Palmeiras. Palmeiras, obviamente, a lógica o aponta como favorito, né? Tem mais elenco, tem mais tradição, tem mais camisa, mas a Ponte Preta está com uma vontade exacerbada. Está com a confiança maior depois de eliminar um Santos, por exemplo, nas condições que eliminou, vencendo em casa, perdendo fora, ganhando nos pênaltis. Não sei, claro, eu tenho aqui que fazer análise de acordo com algo palpável. Então, a lógica aponta Palmeiras não fugir disso. Mas não sei, a minha intuição está dizendo que a macaquinha vai aprontar. Só para parafrasear a Anitta, a intuição diz que a macaquinha vai aprontar. Ixi, então tá que tá. Rapidamente dizendo o seguinte, eu vejo coisa jogo, curiosa. em Campinas, né? O Gilson Kleina era técnico do Palmeiras até bem pouco tempo. Pois é. E o Eduardo Batista é técnico da Ponte. E hoje eles se encontram... trocados, né? Isso. Trocaram de posição. Agora, isso significa o quê? Isso significa que todos conhecem todos, né? Porque, embora o Palmeiras que o Gilson Kleina pegou era outro, mas ele sabe muito bem a força que tem o Palmeiras. Sim. Então, eu acho que a Ponte vai jogar com tudo. É o jogo da vida da Ponte. A chance da Ponte é fazer o placar domingo. Se não fizer o placar domingo, não faz mais. É que nem o São Paulo contra o Cruzeiro. Era o jogo do São Paulo ontem. São Paulo não fez o placar, então está fora da Copa Copa do Brasil. E a Ponte, se não fizer o placar, está fora do Campeonato Paulista. Então tem que ganhar do Palmeiras. Bom, e com os retornos do meio-campista Jadson e do atacante Jô confirmados, o técnico Fábio Carille segue preparando a equipe que no domingo vai enfrentar no Morumbi o São Paulo. Adriano Dolfi tem as informações do timão. No Corinthians, uma boa notícia. O meia Danilo retornou aos treinamentos com bola e em breve poderá ser relacionado. Deixar sentir como ele vai se sentir nesses treinos agora daqui para frente, está integrado com o grupo dentro do campo, mas a gente tem que ter muita paciência porque foi uma fratura muito séria e tempo de recuperação muito grande. A notícia ruim do dia foi a confirmação da lesão do meia Giovanni Augusto. O jogador vai passar por uma cirurgia no tornozelo e vai ficar afastado dos gramados por pelo menos 3 meses. Já o meia Jadson, recuperado de dores na virilha, e o atacante Jô, que marcou em todos os clássicos no ano, devem ser as novidades para o duelo de domingo com o São Paulo. Jô e Jadson confirmados sim para domingo. Foi importante segurá-los para que a gente não tivesse um problema maior. O risco era grande de ir para o jogo contra o Inter, muito grande mesmo. Nenhum treinador, e menos eu, não sou louco de tirar 2 atletas desse tamanho numa partida tão decisiva. Os demais titulares realizaram apenas um trabalho físico. Treinamento tático só no sábado, véspera do duelo no Morumbi. Será que um dia de descanso a mais em relação ao rival poderá fazer toda a diferença? Na hora que o juiz apitar lá, pode ter certeza que vão estar todos inteiros. Vão esquecer que jogaram na quinta, nós vamos esquecer que jogou na quarta. Eles perderam, pode vir mais mordido e fazer mesmo aquele jogo necessitando do resultado. Se eles ganham a partida, já vêm com uma moral maior, com uma confiança maior. Então é muito relativo, mas pode ter certeza que vontade dos dois lados diante de um jogo tão grande desse não vai faltar. O duelo da melhor defesa contra o melhor ataque do Paulistão terá ainda outro ingrediente. Fábio Carille e Rogério Ceni irão se enfrentar pela 3ª vez neste ano. O Rogério tem uma história dentro do São Paulo linda,
linda, com títulos. Acho que é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, uma história, anos, 25 anos, sei lá quantos anos de São Paulo. A história é linda e o torcedor são paulino reconhece isso. A minha história dentro do Corinthians está começando agora como técnico, recente, 3, 4 meses. Fiquei 8 anos como auxiliar, mas o que eu posso te dizer é que eu estou muito feliz com tudo. Bom, e sem muito tempo aí para lamentar a derrota para o Cruzeiro por 2-0, o São Paulo começa a se preparar para mais um duelo decisivo. A reportagem é do Osmar Garrafa. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram agora à tarde aqui no CCT da Barra Funda, depois da derrota de ontem para o Cruzeiro no estádio do Morumbi pela Copa do Brasil por 2-0. Como você bem sabe, é fase de mata-mata e com esse resultado negativo, na quarta-feira da próxima semana, o São Paulo terá que ir a Belo Horizonte e vencer o Cruzeiro por 3 ou mais gols de diferença para continuar na Copa do Brasil. Ou então vencer por 2-0 e levar a decisão aos pênaltis. Muitos da crítica entendem que não dá mais para o São Paulo. Mas os jogadores, claro, não pensam assim. Você tem certeza disso ou você está falando da boca para fora? Não, pelo resultado, né, 2-0, tendo que reverter lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro jogou bem. Eu acho que eu até discordo um pouco dessa opinião de que foram duas bolas paradas. Acho que o São Paulo não teve chance para ganhar do Cruzeiro. Me desculpa, mas eu discordo de você. Eu acho que as mesmas condições que o Cruzeiro teve, as mesmas oportunidades que o Cruzeiro teve de vencer nós, que foi em 2 bolas paradas, a gente pode ter lá. Porque eles não podem fazer um gol contra e depois a gente fazer um gol e empatar o jogo, ficar 2-2 e ir para os pênaltis e a gente ganhar. Então, tudo pode acontecer no futebol. Claro que antes do Cruzeiro tem clássico contra o Corinthians no próximo domingo às 7 da noite no estádio do Morumbi. Partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista, o primeiro jogo acontecendo no Cícero Pompeu de Toledo e a partida da volta no domingo da outra semana na Arena Corinthians. E Rodrigo Caio já tem uma avaliação de que tipo de adversário o São Paulo terá no próximo final de semana. Acho que a equipe do Corinthians tem o mesmo propósito de jogo, marca forte, um time que se fecha muito e joga por uma bola. Então a gente precisa ter muita atenção nisso para que não aconteça o que aconteceu contra o Cruzeiro. A gente tem que caprichar bastante no passe final para que a gente possa fazer o gol quanto antes e fazer com que o time do Corinthians se abra um pouco. Quanto ao time para esse final de semana, o técnico Rogério Ceni deve manter a mesma equipe. E existe uma única dúvida. Será que Cueva vai enfrentar o Corinthians? O jogador está se recuperando de uma contusão muscular. Ele está no departamento médico. A previsão de retorno é somente para o meio da próxima semana, mas nós temos a informação de que o Cueva não sente mais dores e quer ir para o jogo. E essa será uma decisão em conjunto. Comissão técnica, departamento médico e o próprio jogador. Rodrigo Caio fala sobre a importância e até da possibilidade do retorno do principal jogador do São Paulo para o clássico de domingo. A gente fica na expectativa que ele possa voltar o quanto antes. Isso é uma questão mais do departamento médico, de liberar ele, mas também sempre pensando que tem que voltar 100% para não ter uma nova lesão. Isso aí pode fazer com que ele fique mais de um mês parado e isso a gente não gostaria que acontecesse. Não só eu, como toda a equipe e todo o departamento médico, então para isso tem que ter muita calma. Vale lembrar que no domingo é jogo de torcida única, ou seja, só torcida do São Paulo no estádio do Morumbi. Estão sendo aguardados mais de 40 mil torcedores e até o momento, de forma antecipada, 27 mil ingressos foram vendidos para o clássico do próximo domingo. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Falou grosso aí o Rodrigo Caio, né? Se ele tiver essa performance lá em Minas, pode ser que o São Paulo consiga alguma coisa. É bom lembrar que se o São Paulo tomar um gol lá em Minas... Não tem vantagem. Não, tem que fazer 4. Tem que fazer 4-1 em Belo Horizonte. Tá fácil a vida do São Paulo. Não, 3-1 já basta. 3-1 já basta. Bom, contra o Corinthians... Contra o Corinthians... Vai lá, Chico. Contra o Corinthians a coisa engrossa. O São Paulo agora no treino da tarde perdeu o Buffarini e o Bruno por contusão. Quer dizer, não tem lateral direito para jogar, né? Então, quer dizer, já vai dar uma complicada. E contra o Corinthians vai ter que jogar, o jogo da vida de São Paulo. Porque se perder do Corinthians por 2-0, quando perdeu do Cruzeiro, não ganha no jogo de volta. Não adianta que não ganhe. Então está fora de 2 campeonatos. Só vai restar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Quer dizer, é muito pouco
por um time que apostou em Rogério Ceni, que apostou na renovação, que apostou em muita coisa. E tem o apoio da imprensa toda, né? O grande misterioso Rogério Ceni, que até agora só fez bobagem. Buffarini e Bruno Cortados, tá? Tá, Buffarini e Bruno Cortados. Resultado final da nossa enquete, gazetesportiva.com. Quem é que vai ganhar o Paulistão? Palmeiras, 53%. Gente, até domingo no Mesa Redonda. Um beijo. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.